coisa que eu vejo as pessoas errando muito quando se fala de dinheiro é acreditar que o enriquecimento ele vem do dia para a noite, né? E a gente tem uma cultura aqui no nosso país de acreditar na bala de prata, né? Então, se você pegar o tanto de gente que aposta na Mega Sena, o tanto de gente que cai em golpes com promessas de dinheiro muito fácil, ou até mesmo bota o dinheiro em casas de aposta na esperança de dar aquela estilingada patrimonial, é muita gente que faz isso, né? E isso é um grande problema, porque as pessoas elas têm a crença de que o dinheiro, a construção do patrimônio é dar aquela grande tacada. Só que na verdade a construção do patrimônio é exatamente o inverso, né? Ela é um método. Não é você fazer uma única coisa que vai dar muito bom. É você ter um método para você acumular patrimônio. E quando a gente fala de método, o que seria esse método para você acumular patrimônio? Acho que isso até é um pouco batido para vocês, né? É você se desenvolver para ganhar mais dinheiro, é você aprender a cuidar do seu dinheiro, é você aprender a investir o seu dinheiro. E a maioria das pessoas, elas ficam muito focadas aqui, ó, nessa telinha aqui de trás, né? Nossa, eu quero investir, eu quero investir, eu quero investir para ter um retorno muito alto com pouco dinheiro. Sendo que elas esquecem que o investimento é um dos pilares do método. E existem outros dois pilares que são mais importantes do que o próprio investimento, que é o pilar do ganhar mais. É o pilar de você controlar o seu dinheiro. E se você não entender isso, você pode colocar R$ 1.000 aqui e transformar em 1 milhão, que esse dinheiro não vai continuar com você. Porque você precisa aprender a fazer o dinheiro ficar na sua mão. Se você, por uma eventualidade de sorte, aplicar um dinheiro em R$ 1.000 e transformar isso em 1 milhão, se você não aprender a controlar esse dinheiro e a multiplicar esse dinheiro, a probabilidade de você torrar isso é muito mais alta do que você perpetuar esse dinheiro, né? E quando a gente pensa no método para acumular patrimônio, o primeiro pilar que é o mais importante é o pilar do ganhar mais, né? E é o pilar que as pessoas menos olham quando a gente fala de educação financeira. O pilar do ganhar mais é o pilar mais importante para você acumular patrimônio. E quanto mais você ganhar, principalmente no começo, mais você vai ter retorno sobre o seu patrimônio, né? E eu vou passar para vocês aqui uma visão que eu passo para os meus clientes de consultoria. Recentemente eu estava numa call com um cliente meu e ele me fez a seguinte pergunta, tá? Pedro, o que você acha de tal empresa que eu dou meu dinheiro para essa empresa e ele me volta de 2,5% a 5% ao mês garantido? Eu falei, fulano, eu tenho certeza que isso é uma pirâmide, porque isso ao mês, tá? Se a empresa consegue fazer 5% ao mês garantido, cara, se você der 1 milhão para essa empresa, em alguns anos, essa empresa vai ser a empresa mais rica do mundo, se ele conseguir perpetuar esse retorno. Então, fazendo uma conta básica aqui, dá para ver que é insustentável. Ele pode até pagar esse rendimento para algumas pessoas, porque é uma pirâmide. Então, quanto mais gente estiver entrando na base, ele vai conseguir ir pagando as outras pessoas. O problema é que a gente nunca sabe a pirâmide quando ela tá no começo e quando ela tá no final, né? E geralmente, sempre quando a gente entra, tá no final. Agora, existe uma forma de você ter um retorno de 10, 15, 20, até 100% ao ano sobre o seu capital. De maneira muito mais segura. E ele parou assim, ele me olhou, ele assustou, né? E óbvio que a gente assusta quando a gente ouve um negócio desse. Mas é você aumentando a sua renda. E principalmente para quem ganha pouco. Se você ganha 1.500 e passa para uma renda de R$ 3.000 por mês, você teve 100% de retorno em um único mês. Isso anualizado dá um puta de um retorno. Se você ganha 5
e vai para 6, estamos falando de um aumento de 20% em um mês. Isso analisado dá um puta de um retorno. Então você percebe que se você consegue sair de uma renda de X para X e meio, 1x e meio ou 2x, cara, isso vai dar um retorno sobre o seu patrimônio muito mais alto do que isso daqui. Às vezes você põe aqui 20 mil reais para fazer, sei lá quanto, numa expectativa de dobrar o capital. Sendo que se você dobrar sua renda, você vai conseguir acumular patrimônio muito mais rápido. Então, o foco tem que estar onde? Tem que estar em querer ganhar mais. Todas as pessoas que eu conheci que obtiveram um sucesso financeiro, o foco dessas pessoas foi em conseguir ganhar cada vez mais dinheiro através da profissão e também adicionar novas fontes de renda, aprender a controlar esse capital e, consequentemente, aprender a investir bem esse capital, mas o investimento foi a cereja do bolo. O fator de acúmulo patrimonial estava nos 2 primeiros pilares, que é o pilar ganhar mais dinheiro, abrir novas fontes de renda, né? Que está no primeiro pilar, e controlar bem esse dinheiro, para você também não sair de um salário de 5 para 8 e mudar seu padrão de vida de 5 para 8. Não, pô, você tem que viver sempre um pouco abaixo, poupar de 20 a 30% dos seus ganhos. A diferença, se você quiser torrar, você torra com o que você quiser, mas de 20 a 30% dos seus ganhos, se possível, você investir com foco em construir patrimônio a longo prazo. E eu vejo a galera quebrando uma cabeça, pessoal, com isso daqui, tentando ter uma rentabilidade muito alta, correndo riscos desnecessários, sendo que se essas pessoas pegassem, principalmente, né, se essas pessoas pegassem e focassem em crescer financeiramente a renda, elas iam conseguir ter muito mais retorno sobre o patrimônio delas. Assim, de olho fechado, correndo muito menos risco. Né? Então, o acumular patrimônio é método. Não é uma única tacada, não é aquela bala de prata. Algumas pessoas até vendem essa bala de prata, essa tacada, tipo, coloque o dinheiro aqui que você vai dar uma pancada. Mas quem tá te vendendo isso quer te tirar seu dinheiro. Né? Então, eu como educador financeiro, eu tô aqui porque eu quero ver as pessoas acumulando patrimônio como eu venho acumulando. E o meu foco não tá em querer tirar o máximo de retorno da bolsa de valores. Não, eu quero ter um retorno acima da média. Que para mim já tá ótimo, né? Inclusive, eu até postei foto da carteira de investimentos da minha esposa hoje e vou compartilhar aqui com vocês, né? Se vocês, eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá? Mas, por exemplo, aqui é a carteira de investimentos da minha esposa, eu tirei essa foto hoje. Se vocês conseguirem ver, a carteira dela tá dando 118,91% do CDI, né? Cara, é um retorno assim, levemente acima da média, já tá ótimo. Eu não preciso querer ter um retorno bizarro, porque o nosso foco está em crescer a nossa renda. Em controlar o nosso dinheiro para conseguir poupar de 20 a 30% dos nossos ganhos para investir acima da média e viver bem. E a partir do momento que a gente cresce a nossa renda, a gente consegue trazer qualidade de vida pra gente. Porque como que eu vou falar para uma pessoa que ganha R$1.500 por mês poupar de 20 a 30% da renda? Não tem como, essa pessoa tem que pagar aluguel. Como que eu vou falar para essa pessoa assim, tenha lazer, vai num restaurante, não tem como. Então, para que essa pessoa possa começar a ter qualidade de vida, ela precisa aumentar a renda, é necessidade. E ela quer aumentar a renda da forma errada. Ela quer aumentar a renda vindo para cá. E isso está totalmente errado. Essa renda, ela tem que ser aumentada você crescendo profissionalmente, você expandindo novas fontes de renda. Não tentando multiplicar o pouco capital que você tem aqui na bolsa. Esquece.
E aí, eu, minha esposa e as pessoas que eu conheço que cresceram financeiramente fazem isso. A gente foca em crescer nossa renda, a gente foca em desenvolver como profissional, né, sempre estudando, sempre se atualizando, sempre fazendo cursos, sempre investindo na parte profissional, para conseguir ganhar mais dinheiro através da nossa profissão e ter cada vez mais qualidade de vida, conseguindo viver cada vez de maneira melhor e investindo para o futuro, investindo de uma maneira na média, sem querer ter um retorno extravagante, 10.000%, 1.000%, cara, não tem por que tentar correr esse risco desnecessário, né? Eu acho que é muito mais sustentável, inclusive a longo prazo, porque eu já falei isso em alguns vídeos, quanto maior o retorno aqui, maior o risco que você corre. E a probabilidade de você perder todo o seu capital ou boa parte dele é muito maior do que você conseguir de fato multiplicar ele. Então, o método para você acumular patrimônio é esse. Então, se eu puder passar essa dica para vocês, principalmente para quem está na base. Estou começando a minha vida financeira agora, estou ganhando pouco. Nem pensa na parte do investimento, na bolsa, essas coisas. Pense em montar uma reserva de emergência. Investir é montar uma reserva de emergência. E o dinheiro que exceder a reserva de emergência, foca em comprar cursos, investir em MBA, faculdade, cursos profissionalizantes, se você atua na área de vendas, em cursos de vendas, para que você consiga crescer o mais rápido possível como profissional e sair de um salário mínimo para 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos em 5 anos, 10 anos. Isso vai te dar um retorno muito maior e você vai conseguir viver com muito mais qualidade. E aí, junto disso, também você aprender a controlar o seu dinheiro para que você possa, conforme você for crescendo a sua renda, você não se perca e não gaste todo o seu dinheiro, né? E é para isso que a gente tem uma planilha e é para isso que a gente tem nossos cursos de educação financeira junto com essa planilha para trazer essa base educacional para vocês. A gente não tem só planilha. A gente também tem a preocupação com essa base educacional para você conseguir crescer de maneira estruturada. Então, se você não tiver uma planilha, ou se a sua planilha for muito simples, clica aqui embaixo, né, ou aqui no vídeo vai aparecer um QR Code também, se você estiver assistindo na televisão esse vídeo, e vem conhecer nossa planilha de orçamento doméstico, que vai ajudar bastante você a controlar o seu dinheiro e multiplicar esse dinheiro também, beleza? Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você já tem algum método para acumular patrimônio, se você já vem trabalhando alguns desses 3 pilares, e se você já vem trabalhando esse pilar da renda também, é extremamente importante, eu gosto muito de ver o feedback de vocês. E conte comigo nesse processo de alfabetização financeira e de liberdade financeira, beleza? Um grande abraço a todos e, esqueci, né? Não se esqueça de curtir aqui nosso vídeo, de se subscrever no nosso canal, de compartilhar com o máximo de pessoas, para que a gente possa cada vez estar levando essa mensagem de educação financeira para o máximo de pessoas e ajudar as pessoas a mudarem de vida e a construir a liberdade financeira delas também, beleza? Conte comigo, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.